los pobres de la tierra, quiero mis versos dejar. Por los pobres de la tierra, quiero mis versos dejar. Por el arroyo de la sierra, me complace mucho más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Primeiramente, assim, eu gostaria de falar um pouquinho do lugar onde eu falo, né? Sempre me emociona muito estar nesse espaço. Eu sou aluna, né? Fui aluna do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina. No final da ditadura militar de 64, eu peguei os anos finais, os 4 anos finais. No momento em que o curso de História tinha sempre pouquíssimos alunos, eu deveria ser a única da minha turma a se formar, né? A única também que fez primeira opção em História, porque eu era meio sonhadora, achava que era possível. E eu acho que o meu sonho que vale, porque foi muito bacana, né? Ter sido ao longo da minha vida, né, professora de História de um instituto, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu acho que tem uma fala que dá para ser feita antes de começar a falar do livro e do José Marti. Lá em 1980, 81, eu acho, eu com os meus 16 anos, eu cheguei no curso, sabe, aquela empolgação toda, vieram perguntar se alguém gostaria de ser bolsista de História Oral, trabalhar com memória, no momento em que a memória era muito mal vista pelos historiadores, ainda, né, a imensa maioria deles. E eu acabei sendo a primeira bolsista de História Oral do país, porque o único professor, né, que trabalhava com memória e História Oral estava nessa universidade. Então, a minha ligação, essa questão da memória, ela sempre esteve muito presente na minha trajetória, nos meus projetos de sala de aula, na minha... Então, quando se falou na apresentação do livro, falar da figura de José Marti, de uma certa forma me chamou para um lugar que é um lugar muito confortável, um lugar que eu gosto muito. Eu não conhecia o livro, e eu fui ler, e eu não consegui ler uma única vez, eu li 2 e alguns capítulos, como os capítulos referentes ao Chile, eu li mais de uma vez. Então eu gostaria, é claro que eu vou fazer uma fala, vou tentar ser o mais breve possível, pontuar as questões que eu acho que são as questões mais fundamentais, né, até porque, né, esse espaço, acho que é isso que ele permite, acho que é também um convite para que todos, né, os que tiverem interesse, leiam o livro também. Bem, eu vou tentar seguir o meu roteiro, porque vocês já viram que eu saio fácil dele, sou capaz de ficar muito tempo aqui falando. Um trabalhador na Revolução Latino-Americana, uma obra de Silvio de Souza Gomes. Ela faz parte de uma imensa produção, pelo menos há mais de 500 obras catalogadas, né, dispersas pelas mais variadas razões, desde a clandestinidade das edições, passando pela regionalização da distribuição, como é o caso desse próprio livro, a censura, a pequena tiragem, referente a livros de biografias e memórias daqueles militantes das organizações da esquerda brasileira que atuaram clandestinamente ou institucionalmente no período que vai de 64 até 1985. Então, são muitas as publicações. Nelas, as violações estão nas suas mais diversas formas, desde as mais cruéis, como a tortura, a morte, né,
sejam aquelas que implicaram a perda de direitos civis que levaram à perda, entre outras, da liberdade de empregos, da liberdade de expressão, a ruptura de laços familiares. Eu acho que essa é uma questão que me aparece muito no livro, da clandestinidade ao exílio. Um trabalhador na Revolução Latino-Americana vai narrar justamente a memória de um exilado, que é o Silvio de Souza Gomes, o trabalhador exilado. O que é dado ao leitor, já de início, né, é a história de um carioca. É assim que ele se define no começo do livro, embora, né, na medida em que a gente vai avançando na leitura, a gente percebe que ele vai forjando uma identidade latino-americana, né? Isso ficou muito forte, talvez tenha sido o ponto que mais me chamou a atenção. Ele nasceu em 1931, no bairro São Cristóvão, ao lado da Quinta da Boa Vista, residência dos antigos imperadores. Atleta de São Cristóvão, foi o futebol que possibilitou o seu único emprego fixo, que foi como o condutor de bonde da Carris. Na época era uma subsidiária da Light, né, do Rio de Janeiro, e mais tarde trabalhador da Companhia de Transportes Coletivos, a CTC, quando o Estado da Guanabara, né, ele encampa o Carris. Ele também vai se aposentar em 1º de outubro de 1990, como trabalhador da CTC. O livro eu dividi assim, em grosso modo, mas muito grosso modo mesmo, em 2 momentos. Ele me parece muito isso. Um momento, que são os 2 primeiros capítulos, que é o momento antes do exílio, e um momento que vai do 3º ao 10º capítulo, que é o momento em que ele narra a sua trajetória como exilado. Né? Primeiramente, nessa primeira parte, ele vai narrar a trajetória familiar, ele diz de onde, né, a família, quem são os filhos. Aqui eu queria chamar a atenção para a filha mais velha, que ele fala, ele não se aprofunda, né, porque da família ele pouco fala, né? Ele se sente muito, a sensação que é ele com o mundo, não ele com a família. Mas a filha mais velha, que também será uma militante, também será uma exilada no Chile, depois vai ao Panamá e, por último, ela se exila em Cuba, né? E eu só descobri, lendo o livro, que nós éramos colegas de trabalho, eu a conhecia, e eu havia questionado algumas vezes, eu questionei a ela, mas por que tu morou tanto tempo em Cuba? Olha a inocência. Ela era uma exilada, né, em Cuba. E então ele narra a trajetória familiar, a trajetória dele como jogador de futebol e também como funcionário da Carris e da CTC, né, da Companhia de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro. O engajamento político dele começa em 1955, após a morte do Vargas. A Light começa um processo de perseguição aos trabalhadores que eram estáveis, aos trabalhadores do bonde, que tinham estabilidade, e é nesse contexto que ele começa a sua atuação política, se intensificando a partir de 58 e vai até o golpe, né, de 64. Ele relata nesses 2 primeiros capítulos a sua atuação como militante do PCB, do Movimento de Ação Revolucionária, o MAR, né, e até o início do seu exílio, que vai acontecer em 1969. Na segunda parte do livro, ele vai tratar do exílio, né, do seu itinerário como exilado, primeiramente no Uruguai, muito brevemente, mas ele se dedica 5 capítulos ao Chile. E são esses 5 capítulos que eu não consegui ler apenas 2 vezes, eu li algumas vezes, né? Por quê? E daí eu me coloquei também no lugar do Silvio, que o Chile exerce, né, uma atração fantástica, né, aos militantes, não só aos militantes, à esquerda, né, latino-americana, e por uma razão muito particular de ser, né? Em 70, pela primeira vez, uma coalizão de esquerda, a Unidade Popular, a UP, que integrava diversos partidos, Partido Socialista, Partido Comunista, acho que a imensa maioria aqui
conhece a história, venceu as eleições para a presidência da República. Liderada pelo Partido Socialista, né, a UP venceu as eleições e chegava ao poder comandada por Salvador Allende. Ele vai ser um testemunho vivo do que acontece naquele momento. Ele está ali articulando, vivendo aquele momento da história. E são 5 capítulos assim fantásticos. Eu não esperava realmente, eu concordo com o Rampinelli, um livro maravilhoso, né? São 5 capítulos. Ele preconiza, por que disso, né? Só eu me perdi, porque eu começo a falar e me perco mesmo. Então, por que, né, desse fascínio dele pelo Chile, tão presente no livro? Pela primeira vez, havia uma revolução cuja via foi uma revolução, eu vou usar a expressão do Salvador Allende que fica mais fácil, né? Uma revolução com sabor de empanadas e vinho, né? E ele viveu isso, e é contagiante realmente. É claro que no 5º capítulo referente ao Chile, ele vai falar do que foi estar exilado numa embaixada panamenha após a tomada, né, após a morte de Salvador Allende. Então, esse capítulo é um capítulo que, particularmente, ele é talvez o mais pesado, né, dos capítulos aí do livro, embora o livro, como relato de um exilado, ele não me pareça, ele tem uma certa leveza, né? Ele é como se ele tivesse vivido, e ele tem isso. Ele foi um revolucionário, né? E como revolucionário ele viveu tudo o que ele podia, né, naquele contexto. E por último, o exílio dele no Palomar, a Revolução da Dignidade Panamenha, onde ele vai ser testemunho vivo da luta vitoriosa do Omar Torrijos pela descolonização do Canal do Panamá. Ele também tem uma pequena participação, né, com relação à Nicarágua, mas ela é pequena, mas ele também faz essa fala. É nesse momento, quando os exilados chegam no Panamá, que o Omar Torrijos recebe esses exilados e ele olha para a filha dele, que não sabe que é filha, a Silvia, e pergunta: o que essa menina está fazendo aqui? Ela é uma menina, ela não tem pai. Ele disse: eu sou o pai dela. E ela tem convicções políticas e revolucionárias, ela é capaz de assumir essas posições. Então, essa mesma menina, ele fica no Panamá, porque ele acha que ele pode ajudar muito mais no Panamá, e ela vai para Cuba, onde vai viver uma boa parte da sua vida, né? Hoje ela é funcionária do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Ela é técnica administrativa. E por último, ele faz um epílogo poético, né? São vários poemas destinados a alguns desses revolucionários, de Che Guevara, deixa eu ver, eu me perdi aqui, Salvador Allende e Fidel Castro. E daí, quando ele fala do Fidel, ele diz: camarada Fidel Luiz Castro, símbolo eterno do ideal revolucionário, socialista das Américas, seguidor do pensamento de José Martí. E ele, ao longo do livro, né, inúmeras vezes ele se refere a José Martí. E é isso, por isso que a gente está aqui também hoje, né? Como pensar, né, o tema da Revolução Latino-Americana sem compreender a trajetória e o pensamento de José Martí. Eu, conversando com João Frederico, que a imensa maioria conhece, eu disse: como é que a gente transforma isso em poucos minutos, né? Porque é muito difícil falar de José Martí em poucos minutos. Então eu fiz umas escolhas, assim. Eu peguei bem aquilo que é central no pensamento dele, para a gente poder estar pensando, né, a contribuição dele aí nesse tema, né, nesse tema que é a Revolução Latino-Americana.
José Martí nasceu em Havana, Cuba, em 28 de janeiro de 53. Ele vai morrer na província de Boca de los Rios no dia 19 de maio de 1895, combatendo. Filho de espanhóis, pai funcionário público do judiciário. Quando José Martí tinha 9 anos, ele foi nomeado capitão-juiz da região atual da província de Matanzas. E aos 12, em Havana, ele vai estudar na Escola de Instrução Primária Superior, na qual Rafael Maia de Mengílio era diretor. E ele, defensor, né, da independência de Cuba, ele vai ter uma influência muito forte no pensamento de Mengílio. Inclusive, ele vai financiar os estudos dele, né? Mas, na realidade, esses estudos eles precisam ser interrompidos porque ele vai se tornar um preso político, bastante jovem, né? Numa dessas cartas que ele escreve, ele simplesmente pega uma carta e ele vai se transforma num preso político. Na prisão, a saúde dele se debilita e ele acaba conseguindo um exílio na Espanha. E é na Espanha que ele vai se matricular na Faculdade de Direito da Universidade primeiro de Madrid, depois em Saragoça, onde ele conclui o curso de Direito Civil e Canônico, embora nunca tenha pego o diploma, porque ele não tinha dinheiro para pagar o diploma. Homem da segunda metade do século XIX, momento em que se vai se consolidar os processos de independência das metrópoles europeias, né? E contraditoriamente inicia-se o chamado neocolonialismo, né? Ou seja, a dominação inglesa, principalmente a dominação inglesa e francesa. Na América, a partir da década de 60, aprofunda-se o domínio, né, dos Estados Unidos da América do Norte, se concretizando pela anexação de territórios latino-americanos ao futuro grande império, que dá início à construção de uma estratégia de dominação imperialista. E essa é uma questão que vai estar muito presente na obra de Martí. Martí conheceu diversos exílios, assim como o Silvio. Ele não mas em nenhum momento ele vai afastar um dos seus propósitos, que é a luta pela independência de Cuba. Intelectual, polígrafo, ele vai produzir ficção, poesia, crônica, cartas. Ele sustentou ao longo de sua vida uma posição política decisiva, né, desenvolvendo em toda a sua trajetória uma postura de intelectual público. Ele vai se recusar a compreender a história da América Latina a partir do colonizador e do marco da conquista. Não oriundo das camadas dominantes, né, nem das elites políticas e culturais. No entanto, ele vai ser um homem das letras, né, na medida em que ele frequenta, né, a academia, principalmente na Espanha. Utiliza-se da crônica jornalística transformada em um poeta-soldado, cuja arma será escrita. Foi colaborador em diversos jornais em toda a América Latina, na Argentina, na Nación, no Uruguai, na Venezuela. Atuou também em Nova York, representando vários países latino-americanos como cônsul, né? Entre eles Uruguai, Argentina, Paraguai. Fundou, presidente da Sociedade Literária Hispano-Americana em Nova York, além do fundador do Partido Revolucionário Cubano e grande articulador político e cultural dos imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos. Foi após o seu período do exílio na Espanha, né, que residiu no México, Guatemala, Venezuela e, por último, nos Estados Unidos. Ele vai, a sua obra, ele vai apontar algumas questões, né? Ele vai formular algumas ideias, e eu só vou pontuar algumas delas na medida em que, como eu já disse, eu acho que esse espaço ele precisa ser um pouquinho mais dinâmico, e eu vivo me perdendo, né? A América Latina, a primeira delas, Nossa América, né? A América Latina tem suas especificidades e particularidades. Exige análise e soluções próprias para conflitos específicos, soluções específicas. E é isso. Na Guatemala, ele vai desenvolver a ideia de autoctonia, ganha fundamentação histórica, sociológica e cultural.
Ele percebe a América Latina como uma unidade histórico-social, resultante da relação entre os elementos naturais e os elementos civilizados. Para ele, um dos grandes problemas na América Latina é que o processo de colonização interrompeu ou mesmo cortou o desenvolvimento da civilização dos povos que aqui viviam, né, em sua concepção. Na Venezuela, fez críticas ainda mais veementes ao liberalismo das repúblicas latino-americanas e percebeu que elas se beneficiavam, esses homens, né, porque a gente está no século XIX, né, a gente tem a formação dos estados latino-americanos, essa fragmentação, né, que foi a América Latina. Ele percebeu que esses homens que assumiram o poder nos diferentes estados latino-americanos, eles, na realidade, eles governavam para as elites e beneficiavam a si próprios, as potências europeias e os Estados Unidos. O povo continuava pobre, a economia continuava na monocultura, na monoprodução, na agropecuária, exploração de recursos naturais. E a elite não promoveu o desenvolvimento econômico e social prometido. Ele toma para si a necessidade de se construir, criar, agitar e fundar a América Latina. Em Caracas, ele visita a estátua do Bolívar, né, com quem ele se inspira, né, e faz herdeiro de sua utopia sobre a unidade continental. Esse continente só será um grande continente, né, quando a gente fica livre das garras, né, ou, naquele momento, das garras dos países europeus, mas no caso dele já está falando dos Estados Unidos da América. Escreve uma das mais belas crônicas sobre Bolívar e utiliza de metáforas como vulcão, parto, nascimento, justamente para se referir à construção dessa nova América, né? Nossa América. Considera como seus intelectores outros povos colonizados, os árabes, os asiáticos, os africanos, e busca, desse modo, construir um discurso mais universalista, a partir do qual afirma: pátria é a humanidade. Seu último período de vida, em Nova York, onde chegou em 1881 e permaneceu por 15 anos, ele escreve, nesse último período, ele escreve um amigo e diz: vivi no monstro e conheço as suas entranhas. Em Nova York, vivencia um período de efervescência da economia americana, com seu extraordinário surto de industrialização e modernização em todos os setores da vida social, desde os meios de transporte, na pulsação da vida urbana e principalmente no grande desenvolvimento dos mercados de bens simbólicos, a imprensa e o mercado editorial, a vida universitária. Ele diz que no primeiro momento, né, no relato dele, ele diz: no primeiro momento eu me encantei com isso. Ele é um homem das letras, né? Ele se encanta com essa possibilidade, com essa democratização. Mas ele vai manter uma relação ambígua com a modernidade. Considera positiva a maior liberdade que a vida urbana permite, antevendo a possibilidade de ampliação da República das Letras, na medida em que os novos meios de comunicação, o jornal, o livro, permitem um maior acesso aos meios culturais, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que existia uma falsa modernidade para a América Latina. Ele utiliza uma expressão: casaco de Paris com pés descalços. Reconhece que tanto a Europa quanto os Estados Unidos produziram muito, em várias direções, através de muitas invenções e técnicas que podiam ser úteis para a nossa América, como a ciência, a indústria, os novos meios de transporte e o novo cabedal de letras e de artes. Não desconhece as grandes realizações dos países metropolitanos, mas também conhece as limitações e os seus crimes. Refuta o mercantilismo, o predomínio da vida material sobre a vida espiritual e se coloca como um crítico da política monopolista e protecionista dos Estados Unidos da América.
Nesse momento, ele começa a mudar, né, o eixo da identidade e autoridade da América Latina. O outro na América Latina deixa de ser, nos textos do Martí, o europeu, e passa a ser a América do Norte, o gigante do Norte, que tem passos de 7 léguas, né, utilizando a expressão que ele utiliza no livro. Os Estados Unidos passam a definir um padrão de modernidade e desenvolvimento econômico e social que passa a ser almejado por vários intelectuais latino-americanos. E essa atitude é duramente criticada e negada por Martí, que considerava o Norte frio, calculista, negociante, metalizado, corrupto, em oposição ao Sul, profundamente imaginativo e sensível. Cristalizava, assim, uma oposição entre a América do Norte e a América do Sul. A crítica a uma certa modernidade passa a ser fundamental na obra de Martí. Encontrar um caminho próprio para a América Latina, caminho que possa coincidir com a sua originalidade histórica. Defende uma modernidade que promova o exercício da liberdade e da igualdade, mas não na perspectiva liberal, né? Que considerava tais dimensões apenas do ponto de vista formal. A partir desse momento, ele assume completamente a existência de 2 Américas e, ao mesmo tempo, torna aguda a consciência do avanço do capitalismo norte-americano sobre o continente. Mais do que nunca, era preciso fortalecer a identidade latino-americana. E o tempo todo, na medida em que eu fui destacando o que eu gostaria de falar, me veio o livro do Silvio Coelho, o relato do Silvio Coelho, e o quanto de prática há nessa teorização do Martí. Como cantou o João Paulo, eu sou um homem sincero de onde cresce a palma, e antes de morrer quero lançar meus versos da alma. Martí morreu em combate pela independência de Cuba em 19 de maio de 85. Pouco depois da proclamação oficial da República, isso em 1901, em 1902, por exemplo, a gente consegue observar em alguns escritos, um deles diz que ele é um completo desconhecido do povo cubano. Embora ele lançou os versos da alma e quisesse morrer dessa forma, mas hoje, no entanto, ele é considerado o principal modelador da nacionalidade cubana. Como é que esse processo se deu? Uma determinada pessoa foi na Espanha, buscou seus escritos, trouxe para Cuba, e a partir daí ele vai influenciar toda uma geração. Principalmente um dos responsáveis, né, pela vitória da Revolução Cubana, como disse o Rupinelli. Se a gente gosta ou não importa, mas é a única revolução que se manteve de pé, né, que foi Fidel Castro. Ao morrer em ação no campo de batalha, ele vai introduzir a utopia na história e mostrou a necessidade de uma luta permanente na sua realização, ou seja, uma América Latina altiva, onde das representações sobre a sua identidade pudesse ecoar a voz da diversidade histórica, social e cultural do nosso povo, da nossa América. A ditadura que se instalou no Brasil, de que o Silvio Coelho fala no livro, não nos roubou apenas 20 anos, né? Ela permanece viva, né, na truculência e na violação sistemática dos direitos humanos, na política oficial de segurança, na precariedade da educação e da saúde pública, que só beneficia os grupos privados, menosprezando qualquer militância política. De todos os destroços desse tempo que sobrevivem na nossa vida cotidiana, porém nenhum impressiona mais, talvez pelo meu lugar de fala, né, como professora de História,
do que o fato da nossa memória coletiva ser solapada. Revisitar a memória do exilado, como Silvio Coelho, ou nos aproximar minimamente, né, da trajetória política e do pensamento martiniano, nesse contexto de esquecimento forçado, nesse contexto de invisibilidade, é um ato político. Então, por isso, eu gostaria muito de agradecer, né, o fato de a gente poder, né, estar aqui nesse momento, falando do Silvio, falando do José Martí, falando, né, de um trabalhador revolucionário, né, na sua dimensão mais ampla, né? Eu acho que isso aqui é eu acho que fica um espaço agora para a gente estar conversando, né,